Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o magnetismo e o eletromagnetismo. Bom, os efeitos magnéticos eles são verificados desde a antiguidade. Então, um material que possui esses efeitos magnéticos encontrado no nosso dia a dia, encontrado na natureza, nós vamos chamar de um ímã natural. Então, o ímã natural é aquele material que tem essa propriedade de atrair outros materiais feitos basicamente de ferro. Tá? Agora, eu posso produzir também esse material com propriedades magnéticas, ou seja, eu vou chamar de um ímã artificial, representado aqui por esse eletroímã. Então, quando você faz esse material com propriedades magnéticas, você chama de um ímã artificial. Agora, quando você encontra esse material com propriedades magnéticas na natureza, você chama de um ímã natural. Então, um ímã nada mais é que um material, tá, feito de minério de ferro. É um minério de ferro chamado magnetita. Essa magnetita ela tem as propriedades de atrair outros materiais feitos de ferro. Agora, todo ímã, ele sempre vai possuir dois polos, um polo norte e um polo sul. Quando eu aproximar dois ímãs com polos diferentes, tá, vai surgir uma força de atração. Então, pegue dois ímãs, se você encostar esses dois ímãs e você sentir uma força de atração ali, então significa que você está aproximando dois polos distintos, diferentes, ou seja, você vai estar aproximando um polo norte do polo sul ou o polo sul do polo norte, tá? Agora, se eu aproximar esses ímãs com polos iguais, tá? Com polos iguais, vai surgir uma força de repulsão. Então preste atenção no que eu estou falando. Se você aproximar dois ímãs, tá? Aproxima dois ímãs, pode surgir uma força de atração ou repulsão, dependendo do polo que está sendo aproximado. Agora, quando você pega um ímã e aproxima de um material ferromagnético, um material feito de ferro, não necessariamente ele é um ímã, vai surgir uma força apenas de atração. Isso é importante. Então eu peguei o ímã, aproximei ali, por exemplo, de um prego. Tá? Então vai surgir apenas uma força de atração. Agora, se eu aproximar um ímã de um outro ímã, pode surgir força de atração ou repulsão. Tudo bem? Agora, o que você pode imaginar? Bom, se um ímã é formado por dois polos, será que eu posso cortar esse ímã e separar os dois polos? Não, não se consegue isso. Então, os polos de um ímã sempre são indivisíveis. Você não pode dividir os polos do ímã, não dá para dividir os polos do ímã, tá? Se você pegar e cortar esse ímã na vertical, esse material, esse minério de ferro que compõe o ímã, eles vão se reajustarem e vão produzir novamente dois polos. Então, cortou aqui na vertical esse ímã, ele continua tendo polo sul, polo norte, polo sul, polo norte. As duas partes terão sempre os dois polos. Eu cortei na horizontal. Ainda vai continuar existindo polo sul, polo sul e polo norte nas duas partes. Ou seja, a gente não consegue separar os polos de um ímã. Isso tem que ficar claro, tá? Bom, o nosso planeta Terra, ele também tem no interior dele, uma estrutura feita basicamente de metais. Basicamente são níquel e ferro. Esse níquel e ferro vão gerar no nosso planeta Terra um campo magnético, tá? E esse campo magnético é primordial para a vida no planeta Terra, né? É ele que protege, por exemplo, o nosso planeta Terra de tempestades solares. Então, no planeta Terra precisa existir esse campo magnético para que exista vida na Terra. Agora, olha que curioso. Se eu pegar uma agulha, tá? Uma agulha com um polo norte e um polo sul. No centro desse planeta Terra, lá no linha do Equador, eu vou verificar que o polo norte dessa agulha, desse ímã, tá? Ou seja, dessa bússola, ela vai orientar para o norte geográfico. E o polo sul vai se orientar para o polo sul geográfico. Presta atenção. Então, se
essa bússola aqui orientou essa parte aqui, norte, para cima, significa que ela foi atraída por um outro polo diferente do dela. Ou seja, aqui em cima, a Terra vai representar um polo sul magnético. Ou seja, o polo norte aqui da minha bússola foi atraído pelo polo sul magnético da Terra. E o polo sul aqui da minha bússola foi atraído pelo polo norte magnético da Terra. Então preste atenção, é como o nosso planeta Terra ele fosse formado por um grande ímã. Tá, ó, um grande ímã no interior dele, e esse ímã vai ter dois polos, como todo ímã precisa ter dois polos. E aqui em cima seria o polo sul, tá? E aqui embaixo o polo norte. Tudo bem? Então, no interior do planeta Terra vai ter esses metais, níquel e ferro, que vão se comportar como um ímã. E o que? O polo sul fica acima da linha do Equador e o polo norte fica abaixo da linha do Equador. Observe aqui, ó, que esse eixo de inclinação aqui do polo magnético tem uma certa inclinação em relação ao eixo geográfico, tá? De cerca de 11 graus. Então preste atenção, o polo norte geográfico vai corresponder ao polo sul magnético e o polo sul geográfico corresponde ao polo norte magnético, tá? Ah, mas o que são essas linhas aqui? Você pode se perguntar. Essas linhas aqui é como a gente representa, tá, o campo magnético dos ímãs. O que isso significa? Significa que se eu colocar um material aqui, imagina que se eu pudesse colocar no espaço aqui, limalha de ferro. O que são limalhas de ferro? Pó de ferro, tá? Então, o pó de ferro, o ferro em si, ele vai ficar atraído, ele vai sentir essa atração do ímã, tá? E que se eu colocar uma limalha de ferro aqui, a tendência de movimento dessa limalha é ficar exatamente em cima dessa linha, tá? Essa linha do campo magnético. E se tiver um movimento, o movimento vai sempre ser dessa setinha aqui, representada pela setinha. Sempre vai sair do polo norte e entrar no polo sul. Ou seja, todo ímã pode ser representado por essas linhas de indução magnética. Essas linhas de indução magnética, elas sempre vão sair do polo norte e ir para o polo sul. Sai do polo norte e morrem no polo sul. Tudo bem? Tranquilo? Bom, imagina, olha só. O cientista dinamarquês Ørsted, ele fez um experimento interessante. Que experimento foi esse? Ele pegou aqui um fio, tá? Um fio metálico, e colocou aqui uma agulha imantada. Uma agulha imantada é uma agulha que vai ficar sensível a campos magnéticos, tá? Ela vai ter uma atração ali se ela perceber um campo magnético. Quando ele pegou esse fio, tá? E colocou embaixo do fio essa agulha imantada, ele verificou que essa agulha não tinha orientação nenhuma se esse fio aqui não tivesse conectado a essa bateria, a esse gerador aqui. Então, imagina aqui que eu não tenho conexão, tá? Tá cortado aqui. Então, essa agulha imantada não indicava nada. Quando ele ligou esse fio nessa bateria, começou a passar uma corrente elétrica aqui. Quando começou a passar essa corrente elétrica, ele verificou que a agulha começava a ter uma orientação. Ela indicava uma orientação de campo magnético. Opa, qual foi a conclusão dele? Se essa agulha ela indica uma orientação à passagem da corrente elétrica, ele chegou à conclusão que os efeitos da corrente elétrica, o efeito da eletricidade, influenciam no magnetismo. Ou seja, é o que nós chamamos de eletromagnetismo. A eletricidade e o magnetismo são faces da mesma moeda, tá? Então, o Ørsted, ele verificou que existe um campo magnético quando eu tenho a passagem de uma corrente elétrica.
Então preste atenção, antigamente se achavam que os efeitos magnéticos eles existiam apenas em ímãs. Então tinha um ímã e esse ímã tinha um campo magnético, como no caso do planeta Terra. Então no centro do planeta Terra tem um grande ímã e esse ímã gerou um campo magnético. Como que eu posso gerar campos magnéticos sem um ímã, sem ímã? Usando corrente elétrica. Então pela corrente elétrica também será produzido o quê? Campos magnéticos. Aí surgiu o eletromagnetismo. É a união da eletricidade com o magnetismo. Tá? Essa experiência aqui foi um marco na ciência. Bom, como então que eu vou calcular o campo magnético, ou melhor, o vetor campo magnético, quando eu tenho um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica? Então, se eu tenho um fio, aqui a gente considera um fio extremamente longo, tá? Percorrido por uma corrente elétrica, vai surgir em volta desses fios essas linhas aqui de indução magnética. Quando eu pego um ponto qualquer dessa linha e represento um vetor tangente a essa linha, um vetor tangente, é o que eu vou chamar de vetor campo magnético, ou vetor indução magnética, tá? Porque aqui eu estou induzindo esse campo magnético. Se essa corrente não passar no fio, eu não tenho campo. Eu só vou ter campo magnético quando existir uma corrente passando no fio. Porque esse fio, presta atenção, esse fio não é um ímã. Ele não produz, ele não está lá o tempo todo produzindo campo magnético. Esse fio ele só consegue produzir campo magnético quando existe uma corrente elétrica passando nele. Então, por isso que a gente chama um vetor indução magnética. Tá? Bom, para eu representar esse vetor indução eletromagnética, existe uma regrinha básica aqui chamada regra da mão direita. Tá? Só para a gente representar como está esse vetor B, esse vetor campo magnético. O que eu vou fazer? Pego o meu fio e no sentido da corrente elétrica eu coloco o meu polegar da mão direita, tá? Coloquei o meu polegar. Coloquei o meu polegar no sentido da corrente, fecha a mão, fecha os outros dedos. O sentido de fechamento dos outros dedos é que vai te dar o sentido desse vetor. Então, por exemplo, se eu tenho essa figura aqui, ó, coloquei meu polegar no sentido da corrente, fechei a minha mão, nesse sentido aqui está o vetor, tá? Vetor campo magnético. Tudo bem? Se a corrente elétrica estivesse para baixo, o que ia fazer? Você ia colocar o teu polegar para baixo, conforme você ia fechar, ia ter um outro sentido, ia ter um sentido contrário, tá? Então isso aqui chama-se a regra da mão direita. Bom, mas existe uma equação, uma vez que você já determinou pela regra da mão direita como é representado esse vetor campo magnético, a gente consegue calcular o campo magnético desse fio aqui. Então o campo magnético vai ser dado por esta constante aqui, vezes a corrente que passa no fio, dividido por R. Quem é o R? É o raio, tá? É a distância do fio até o ponto que você está considerando. Tudo bem? Esse é o raio. Então vai ser I dividido por raio e Mi dividido por 2π. 2π já está acostumado a trabalhar, né? Π é igual a 3,14. Esse Mi aqui, ó, Mi0, é uma certa constante, chamada de permeabilidade magnética no vácuo. E sempre possui esse valor aqui, tá? 4π vezes 10 a menos 7. M de metro, que vocês já conhecem, e A de ampere, que vocês também conhecem. A unidade de campo magnético, B, ó, no sistema internacional, nós vamos chamar de T. Quem é T? T é o Tesla, tá? T de Tesla. Então, essa constante aqui vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Tudo bem? Então, esse Mi aqui, essa permeabilidade magnética no vácuo, você sempre vai utilizar. Sempre vai utilizar esse valor, porque é uma constante. Então, uma vez que você utilizou esse valor aqui, você é obrigado a usar I em ampere, R em metro, e a resposta que você vai obter, o B do campo, tem que ser em Tesla. Então, Tesla é a unidade de campo magnético. Tá? Eu também posso calcular
o campo magnético em uma espira. Tá? Então, o campo magnético em uma espira é muito parecida com a equação anterior. Olha a semelhança. A única coisa é que não tem o π. Tá? Então, vai ser exatamente a equação anterior da exceção do π. Então, para calcular o campo magnético em uma espira, não se coloca o π. Tá? Podemos também calcular o campo magnético em um solenoide. O que é um solenoide? Solenoide é quando você pega um fio e dá várias voltas nele. Tá? Eu tenho várias voltas aqui nesse fio, eu tenho um solenoide. Então, observe aqui que para calcular o campo magnético desse solenoide, eu preciso saber o N. Que é N? Quantidade de voltas que eu dei. Então, se eu dei 2 voltas, eu tenho um valor. Se eu dei 10 voltas, eu tenho um valor maior de campo, né? Porque eu tenho mais fio, tenho a maior quantidade de voltas ali. Então, o campo magnético nesse solenoide é diretamente proporcional ao número de voltas, a corrente I que está passando, e L é o comprimento desse solenoide. Tudo bem? Tranquilo? E olha só, esse solenoide ele vai se comportar como fosse um ímã com 2 polos. Observe aqui onde está entrando a corrente elétrica seria o polo norte de um ímã, e onde está saindo a corrente elétrica seria o polo sul desse ímã. Tá? Bom, se eu tenho um campo magnético que eu estou representando por B e coloco uma partícula imersa nesse campo magnético, vai surgir uma força de interação magnética. Como que eu vou calcular o sentido e a direção dessa força magnética? Para calcular o sentido e a direção dessa força magnética, a gente usa aqui a regra do tapa, isso mesmo, a regra do tapa ou do empurrão, tanto faz. O teu polegar vai ser o sentido da velocidade dessa partícula, os demais dedos no sentido do campo magnético, e conforme você vai dar um tapa, a palma da tua mão vai ficar sempre apontando para a força magnética. Então, o tapa aqui seria o sentido da tua força. O empurrão que você vai fazer, né, vai ser o sentido da força magnética. Então, sempre quando você coloca uma partícula imersa em um campo magnético, uma partícula carregada, pode ser um próton, pode ser um elétron, vai ficar atuando uma força magnética nessa partícula. Então, como que eu vou calcular essa força magnética? Essa força magnética vai ser um módulo do valor dessa carga. Então, a carga é dada em Coulomb, né? Vezes a velocidade que essa carga está, vezes o campo, o módulo do campo, e vezes o seno do ângulo. Presta atenção aqui que esse ângulo alfa que está aqui é o ângulo formado entre dois vetores. Quais são esses vetores? O vetor B e o vetor V. Tá? Então, alfa é o valor formado entre B e V. Tranquilo? Unidade de força magnética. A força magnética é dada em Newton, tá? Unidade de força, Newton. Se eu tenho aqui agora um fio, ó, para calcular a força magnética em um fio, basta eu pegar o campo, vezes a corrente que está passando, vezes o comprimento do fio, ó, L é o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. Tudo bem? Agora, presta atenção. Quando eu tenho dois fios, tá? Um perto do outro, e nesses dois fios eu tenho uma passagem da corrente elétrica no mesmo sentido, vai surgir entre esses dois fios uma força de atração. Isso, vai surgir entre dois fios uma força de atração. Agora, quando eu tenho esses dois fios, mas agora com o sentido das correntes opostos, então tem um sentido, ó, sentido para cima da corrente e sentido para baixo da corrente, vai surgir uma força magnética nesse fio, mas nesse caso aqui uma força de repulsão. Então, quando os sentidos das correntes são iguais, força de atração. Em sentidos contrários, força de repulsão. Em ambos os casos, eu posso calcular a força magnética. Como? Bom, eu vou usar esse termo aqui, ó, que é o termo lá do campo magnético em um fio,
Mi dividido por 2π, vezes o produto das duas correntes, então você vai levar em consideração as duas correntes, vezes o comprimento desse fio, dividido pela distância de separação entre esses dois fios, que é que eu chamei de R. Tá? Agora presta atenção, eu vou pegar aqui um fio metálico, tá? Em maneira que eu tenha ele em cima de um outro fio, em formato aqui, pode ser quadrado, retangular. Imagina que agora eu tenho esse campo magnético atravessando esses fios aqui. E como que eu faço esse campo magnético atravessar? Bom, posso colocar um ímã aqui em cima, né? Então esse ímã vai gerar esse campo magnético e eu tenho esse circuito aqui. Então aqui, agora vai formar um circuito aqui. Imagina agora com esse fio aqui, eu vou ficar movimentando esse fio, tá? Eu movimento esse fio. Bom, observe que esse fio aqui pode ser um fio de cobre. Esse fio de cobre ele tem o quê? Elétrons livres nele. Quando eu movimento esse fio, estou movimentando também o quê? Os elétrons contidos nele. Bom, se eu tenho campo, tenho movimentação, ou seja, velocidade, vai surgir o quê? Vai surgir o quê? Força magnética nesses elétrons, tá? Bom, se eu movimento o fio, vai surgir velocidade. Já tem um campo magnético, surgiu força. Surgiu força, então, nesses elétrons. Pela segunda lei de Newton, para uma força resultante diferente de zero, tem que existir o quê? A aceleração. Consequentemente, esses elétrons aqui, eles vão começar a se movimentarem dentro do fio. Ou seja, ele vai ficar se movimentando durante todo o circuito, em todo o circuito. A movimentação desses elétrons nós chamamos de corrente elétrica. Presta atenção. Então, a indução eletromagnética é o que? Eu estou induzindo uma corrente elétrica. Em condições normais, eu não teria corrente elétrica aqui, mas eu posso induzir uma corrente elétrica. Então, isso daqui foi uma revolução científica. Eu posso produzir corrente elétrica sem precisar de uma pilha, sem precisar de uma bateria, sem precisar da tomada. Eu posso produzir corrente elétrica apenas com um ímã e movimento relativo do ímã e desse fio aqui. Tá? Ou seja, isso daqui foi verificado por Faraday. Faraday foi um cientista que verificou bastante esse efeito da indução eletromagnética. E aqui, presta atenção, nesse fio aqui, nesse circuito, vai surgir uma força eletromotriz, como nós já estudamos anteriormente. Então, essa força eletromotriz vai ser igual a menos, tá? Aqui é o movimento contrário dos elétrons, tá? Vezes, aqui, menos L, que é o comprimento do fio, vezes a velocidade desse elétron, vezes o campo magnético, tá? Ou seja, só com esse experimento eu consigo produzir uma força contra eletromotriz. Lembrando que força contra eletromotriz nada mais é que uma DDP, que é uma tensão, tá? Então, o fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? O fluxo magnético é a quantidade de linhas de indução magnética que estão passando em uma determinada área. Como que eu vou calcular esse fluxo magnético? Usando essa equação aqui, ó. O fluxo magnético vai ser o produto do campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo é formado entre o vetor B e um vetor perpendicular à superfície, tá? Então, vou colocar um vetor perpendicular à superfície e o vetor B. Observe que nesse caso aqui, ó, o ângulo formado entre esse vetor em vermelho e o vetor em azul é 90 graus. Se é 90 graus, eu coloco 90 aqui, cosseno de 90 é zero, então o fluxo é zero. Então aqui, ó, eu não tenho fluxo magnético. Agora aqui eu tenho, e aqui eu tenho fluxo máximo, tá? Fluxo máximo. Quando que eu vou ter o fluxo máximo? Quando o ângulo entre esse vetor que é perpendicular à superfície e o vetor B, tá, são iguais a zero, são paralelos entre si. Então, nesse caso aqui, eu tenho um fluxo máximo passando nessa área aqui, fluxo magnético máximo. Tá? Então, o fluxo, ó, o magnético é uma grandeza escalar, tá? E qual é a unidade desse fluxo? A unidade desse fluxo no SI
é o Weber, tá? Então, unidade de fluxo é o Weber. Tranquilo? Bom, então o Faraday, ele adaptou aquela lei anterior que nós vimos dessa forma assim, aqui, ó. Então, essa força eletromotriz vai ser igual à variação do fluxo em função do tempo. Então, presta atenção, eu vou produzir aqui uma corrente elétrica se eu produzir uma força contra eletromotriz. Para que eu possa produzir essa força eletromotriz, eu preciso ter variação do fluxo. Tudo bem? Variação do fluxo. Então, se for um ímã, eu tenho que pegar um ímã e ficar movimentando aqui para produzir essa corrente elétrica, ou eu posso pegar esse fio e ficar movimentando durante todo o circuito, tá? Então, eu vou produzir uma força contra eletromotriz, consequentemente, eu vou produzir corrente elétrica. Observe que eu estou produzindo corrente elétrica sem usar pilha, sem usar bateria. E o que o Lenz fez? Bom, o Lenz ele calculou o sentido dessa corrente elétrica. Imagina que eu tenho uma espira aqui, ó, e eu tenho esse ímã se aproximando dessa espira, tá? O ímã está se aproximando, com o polo norte mais perto da espira do que o polo sul. O que o Lenz verificou? Que o sentido da corrente elétrica induzida numa espira é tal que o fluxo por ela criado se opõe à variação do fluxo ocorrida no seu interior. Assim, ó, como que a gente vai determinar o sentido dessa corrente elétrica? Bom, esse ímã aqui, as linhas de indução que esse ímã produz, é o que? Saindo do polo norte. Então, está saindo do polo norte, está entrando na espira. O Lenz falou que essa espira também vai criar linhas de campo magnético induzida, se opondo às linhas anteriores, tá? Essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se ela está se opondo, se ela está produzindo essas linhas aqui, está saindo dela. Saindo é que polo de um ímã? Polo norte. Então, eu coloco aqui, ó. Então, essa espira aqui vai se comportar como se no polo norte. Aí o sentido vai ser dado por essa setinha aqui, ó. Então o sentido vai ser aqui, ó. Esse vai ser o sentido dessa corrente elétrica. Aí o que ele fez? Ele adaptou a equação de Faraday com essa equação aqui. Então a força contra eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo magnético em função do tempo. Então essa lei aqui é uma lei extremamente importante, tá? Eu consigo gerar tensão, tá? Voltagem, apenas com variação de um fluxo magnético. E aí, consequentemente, se gera energia elétrica. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.